dia, gente. Congelou a corda vocal. Bom dia. Tudo bem? Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Vida do seu poder. Quando tudo parece difícil, quando o coração aperta, quando o frio bate em meu rosto e as forças se acabam, e as forças se acabam, continua a olhar para o céu. Continua a olhar para o céu. Quando tudo parece difícil, quando o coração aperta, quando o frio bate em meu rosto e as forças se acabam, Continua a olhar. Continua a olhar para o céu. Pois é de lá que vem meu socorro. Pois é de lá que vem meu socorro. Então diga pra ele, tu és o meu herói. Tu és o meu herói. Mesmo se o mundo vier contra minha vida, meu herói. Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho, Jesus, eu confiarei em ti. Posso fechar os meus olhos, posso passar pelo fogo, eu sempre confiarei. Isso. Cante, posso fechar os meus olhos. Posso fechar os meus olhos, posso passar pelo fogo, eu sempre confiarei. Tu és o meu herói. Tu és o meu herói, mesmo se o mundo vier contra a minha vida. Meu herói, mesmo se o homem tentar me tirar do caminho. Jesus, eu confiarei em ti. Nosso Deus e nosso Pai, já de manhã nós invocamos o teu nome e sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Muitas vezes tudo parece mais difícil. O medo, a frustração, o desespero tem batido a porta do coração de muitas pessoas. E às vezes, até sem intenção, ela acaba abrindo essa porta e permite que o medo entre, permite que o desespero entre. E quando isso acontece, meu Deus, vem aquela sensação de impotência, aquela sensação de perda, de fracasso, de derrota. E muitos, Senhor, têm se sentido desse jeito. E tudo que nós precisamos nessa hora é de um herói. Sim, nós precisamos de um herói. E não como os heróis dos filmes, não como os heróis dos quadrinhos, os heróis que podem ser feridos, machucados. Não! Nós precisamos de um herói onipotente, e este é o Senhor. Oh, meu Pai, é o Senhor que nos resgata, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos cura, que nos tira do fundo do poço. Então nessa manhã, meu Pai, venha tocar nesta pessoa que chegou hoje aqui triste, abatida, esta criatura, Senhor, que tem passado por humilhações na sua vida, que tem enfrentado os piores momentos, a maior dor,
sua vida, no seu lar, na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Oh Deus vivo, toca nesta vida hoje, levanta os caídos, levanta os aflitos, resgata essa criatura que se sente despedaçada. Sim, meu Deus, tem gente aqui que se sente despedaçada na sua alma, no seu coração, mas o Senhor é especialista em reconstruir. Então venha sobre nós, levanta os caídos, levanta os caídos, restaura as feridas, restaura as feridas, dores antigas, vem para curar, vem pra curar. Oh meu Pai, sopra sobre a nossa vida, Sopra Espírito, trazendo vida, trazendo vida. junta os pedaços, junta os pedaços. Já ouço ruídos, do seu agir, do seu agir. Faz levantar do vale, Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, põe de pé os ossos secos. com seu poder, Com teu poder, vem restaurar vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte, Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento Vamos louvar esse Deus. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, diga graças a Deus. Nós vamos fazer a oração pelos dizimistas e a pastora vai ungir a mão dos fiéis, para que tudo aquilo que você tocar seja próspero e abençoado. Amém, gente? Porque nem sempre tem sido assim. Quando a pessoa percebe que o dinheiro não fica na sua mão, não é que o dinheiro não chega, mas não fica. Ele sai muito rápido. E aí você para e pensa, por que isso está acontecendo? Vai tudo embora, não consegue resolver uma coisa, não consegue, às vezes, pagar as despesas. Muitas pessoas trabalham 1 turno, 2 turnos, 3 turnos. E diz, eu não deveria estar passando por isso, eu não deveria estar nessa situação, devia estar muito melhor, muito bem. Mas sim, existe um espírito devorador. E esse espírito devorador, ele age na vida de todos, de toda a terra, de todos os humanos. Lá em Malaquias, quando está escrito, maldito sois com maldição, porque me roubais, vós a nação toda. E aí fala, depois de chamar a pessoa
a se tornar dizimista, ele diz: repreenderei o devorador por vossa causa. Então ali já mostra que essa praga, ela já está espalhada pelo mundo. A praga da perda, da miséria, da doença, do fracasso, da derrota. Então, quando Deus institui o dízimo, Ele está dando para algumas pessoas que creem um antídoto contra essa praga que já está no mundo, já está para geral, para todo mundo. Então Ele dá o antídoto. Ele fala: olha só, se você não quiser passar pelo que todo mundo está passando, eu vou te dar um antídoto. Chama-se fidelidade. Me reconheça como teu Senhor, seja fiel. E o símbolo desse reconhecimento é o dízimo. Como é que se faz isso? De tudo que passa pela nossa mão, seja uma moeda que a gente ganha, a 10ª parte daquilo é dedicado à obra de Deus. Então, a pessoa ganhou R$10, ela fez um trabalhinho, ou deram para ela R$10. De cada R$10, R$1 ela dedica à obra de Deus. Isso é o dízimo. Isso é o dízimo. Ela ganhou 100, ela dá 10. Ela ganhou 1.000, ela dá 100. É sempre a 10ª parte de tudo que passa pela mão da pessoa. Isso pode ser o salário, pode ser o que ela recebeu de prêmio, pode ser o que ela ganhou de algum outro serviço, de alguma outra coisa. Mas o dízimo, ele pertence a Deus. Amém, gente? Mas não é apenas o dízimo. Não é apenas separar o dízimo, porque acontece uma coisa muito forte quando a pessoa se torna fiel a Deus. Deus enche essa pessoa de sabedoria. Repita: sabedoria. O temor a Deus, está escrito, é o princípio da sabedoria. Então, peraí, por que a pessoa faz um dízimo? Porque ela teme a Deus. Então o temor a Deus enche a pessoa de sabedoria. Ela começa a ter inteligência para administrar e gastar o seu dinheiro. Porque Deus, Ele abençoa você, mas você continua sendo o administrador dos seus bens. E se não tem sabedoria para administrar, se muitas vezes é levado pelo impulso, pelas emoções, você vê que tem gente que gasta por impulso, tem pessoas que gastam por medo, tem pessoas que gastam para não ter dor de cabeça, para não ter problema. Ela diz: não, eu vou gastar. Mas muitas vezes ela gasta com a sua emoção e não com sabedoria. Ela não gasta com algo, porque na verdade quem quer prosperar não gasta, investe. Tudo que a pessoa faz, ela faz objetivando retorno. Ela vai ter um retorno com aquilo ali, seja um retorno espiritual, um retorno de descanso, porque se você tiver com a cabeça, uma pessoa diz assim: eu vou viajar, eu tenho dinheiro, eu vou à praia, eu tenho dinheiro, eu vou viajar, vou descansar. Isso é gastar ou é investir? É investir. É investir porque a pessoa vai estar com a cabeça mais tranquila, a pessoa vai estar mais em paz, até para retornar para o seu trabalho e produzir muito mais. Então é sabedoria, não é gasto. Então tem muitas coisas que as pessoas consideram gasto, mas que são investimento. Investir em si, investir também no seu filho, e por que não investir na obra de Deus? Investir na obra de Deus. Então Deus, ele vai te dando sabedoria para administrar
aquele dinheiro que você tem. Por isso é que muitas pessoas, quando começam a ser dizimistas, elas dizem: caramba, eu recebo a mesma quantidade de dinheiro, mas esse dinheiro rende mais, por quê? Aí ela vai parar para pensar e diz: olha, eu fumava que parecia uma chaminé, 2 maços, 3 maços de cigarro por dia, hoje eu não fumo mais. Então ela põe no papel, na ponta do lápis, quanto que ela gastava fumando, e aquilo ali virou economia, ela não gasta mais com aquilo. Olha, eu vivia doente, tomava 3, 4, 10, 15 remédios, e agora eu estou curado, já não estou gastando mais comprando um monte de remédio. Então quando ela vê ali, já era R$500 de remédio, R$600 de remédio, R$1.000, ela já não gasta mais naquele remédio, já é um dinheiro que vai retornar para ela. Então Deus vai abençoando na medida em que a pessoa se torna fiel. Não é dar um dízimo, eu dei um dízimo, deixa eu ver se esse mês vai ser bom, se não for bom, mês que vem eu já não faço. Não, é ser fiel, não é dar dízimo, é se tornar dizimista. Amém? Se tornar dizimista, obedecer a um princípio. Uma vez Jesus reclamou com os escribas e os fariseus e disse assim para eles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, quer dizer, os princípios mais importantes da lei: a misericórdia, a justiça e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, quer dizer, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir, quer dizer, sem deixar de fazer aquelas, ou seja, sem deixar de fazer o dízimo. Ele estava dizendo: vocês são hipócritas, escribas, porque vocês dão 10% da colheita, mas vocês não são misericordiosos, vocês não são justos, vocês não perdoam, vocês fazem fofoca, vocês fazem isso, fazem aquilo. E depois a pessoa reclama: por que Deus não me abençoa? Porque não se trata apenas de pegar e dar um dinheiro. Ser fiel a Deus se trata de obedecer princípios, seguir princípios. Então ele diz: siga os princípios e não deixe de ser fiel. Amém? Esse é o ponto principal. Seja fiel a Deus, tome essa decisão de ser fiel a Deus, de honrar a Deus. Se você tem falhado, então deixe de falhar, se conserte, se corrija, porque isso também faz parte da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. As suas mãos, tendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompido em fé. O nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, agora nós erguemos as nossas mãos, sim, na direção do trono da Tua glória. A Tua palavra diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, e esse é o Senhor. Oh meu Pai, abre o céu sobre a vida do dizimista, sobre a vida dos fiéis, opera na vida desta pessoa, opera, Senhor, para repreender o espírito da miséria, do desemprego, da dívida, da humilhação, da vergonha.
Repreende, Senhor, o devorador, destrói toda a força do mal e abre os caminhos para essa pessoa agora, Senhor. Abençoe as obras das suas mãos, os seus projetos e tudo aquilo que eles determinarem venha se concretizar para a glória do teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, derrama a sua glória e abençoe esta vida em o nome de Jesus. Diga, meu Deus, diga, meu Deus, consagra minhas mãos com o seu poder para arrancar todo o mal, toda doença, toda perturbação, em nome de Jesus. Coloque a mão no alto da sua cabeça agora. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, passa com seu poder nessa vida, nesse corpo, nessa pessoa que chegou aqui com dor, sentindo dores no corpo, nos ossos, essa criatura que sofre com uma infecção, uma inflamação, esta pessoa que está em tratamento, que vive à base de remédios, de calmantes, injeta o seu poder na vista, Senhor, penetra o seu poder na cervical, na coluna, nas articulações e arranca esse mal, arranca essa doença pela raiz. Sai dessa vida agora, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, diga todo mal, toda doença, em nome de Jesus, diga saia e saia e não volte nunca mais. Pegue agora a foto de um familiar ou a peça de roupa dessa pessoa que está perdida, ou que usa drogas, ou que está doente, desorientada, e vamos orar pela sua família, pelo seu lar, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Pense neles agora, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai, eu quero apresentar agora a cada foto do teu povo, a cada intercessão pela família. Sabe, meu Deus, só o Senhor sabe o que cada um tem enfrentado dentro do seu lar. São lutas do dia a dia, às vezes enfermidades, às vezes, meu Pai, dificuldade mesmo de convivência, de interpretação, de entendimento. E muitas vezes gera muita discórdia dentro de uma casa. Então, meu Deus, que o Senhor venha repreender toda a raiz do mal que tem trazido influências ruins através de pessoas, através de coisas, que em nome de Jesus, toda influência maligna a respeito, meu Deus, de dentro da casa, da convivência, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. E que haja amor, que haja fidelidade, compreensão, saúde, dá força para esse homem, para essa mulher, lutar todos os dias, seja como dona de casa, seja como uma mulher que sai a trabalhar, para trazer o melhor para sua família, para investir no seu próprio futuro, no futuro dos seus filhos, para ter o melhor dessa terra, como diz na tua palavra. Então capacita, meu Deus, mostra formas de prosperidade, venha dar, meu Deus, a riqueza que tanto a tua palavra promete, através do amor também, através, meu Deus, de bênçãos sem medidas. Meu Pai,
Eu também quero pedir por tantas as pessoas que temos atendido pelo WhatsApp. Pessoas, meu Deus, que têm sofrido tanto, que têm estado entristecidas, desanimadas, com depressão, com ansiedade, com problemas com seus esposos, sabe? Homens que deixaram essas mulheres do nada e, enfim, causaram tantas feridas, tanto sofrimento. E muitas vezes uma palavra não é o suficiente. Mas, meu Deus, nós temos um Deus que tudo muda. Então que o Senhor venha trazer agora a esperança para o coração de cada de uma delas, de cada homem, de cada mulher, para que eles possam, meu Deus, dia a dia buscar a transformação de si mesmo, a transformação do seu lar, conseguir levantar-se da sua depressão, conseguir levantar-se da ansiedade e ir adiante. Abençoa a cada uma das famílias, os filhos, traz compreensão a esse filho que muitas vezes tem dificuldade de escutar os seus pais, por não entender, por querer fazer a sua própria vontade, por achar que aquilo é melhor para si, mas mostra para eles, meu Pai, que quem fala tem experiência, que os pais tiveram uma vivência, e muitas vezes, eu sei, meu Deus, é muito difícil, mas que o Senhor venha, meu Pai, dar tanto sabedoria para esse pai, para essa mãe, como desses filhos para obedecer, e paciência, porque muitas vezes não é fácil ser jovem. Existem desejos, existem vontades de conhecer coisas, de conhecer aquilo que mostram para eles, mas muitas vezes nós sabemos que por detrás daquilo tem ali uma grande armadilha. Então que o Senhor venha proteger a todos os jovens e assim de todas as formas cuidar a todos, aqueles que estão sozinhos, talvez uma mulher viúva que talvez espera por alguém, talvez outras não querem mais, mas que o Senhor venha ser o consolo de cada um deles e prepara então alguém para estar com essa mulher solteira, essa mulher desamparada. Prepara alguém na hora certa, mas enquanto isso, faz dela, faz de todos eles também, desse homem, um homem forte, uma mulher forte, para seguir diante das lutas e de todas as dificuldades. Que todos sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, abençoa essa reunião e fala com a gente, Pai. Age na nossa vida, em cada um de nós. Nós entregamos a Ti, meu Deus, o nosso coração, a nossa vida. Entrega a sua vida para Ele agora e creia que Ele transforma tudo hoje. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti, confio. a vida. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Amém. Diga graças a Deus. Palmas para o Senhor, bem forte. Amém? Pode sentar, por favor. Qual é o segredo da vitória? De se obter a vitória sobre os imprevistos da vida?
E diga-se de passagem, você sempre vai encarar um imprevisto, alguma coisa para tirar você do teu eixo, para te desequilibrar emocionalmente, espiritualmente. Mas qual é a chave para você vencer sempre? Sempre. Eu vou mostrar para você essa chave. Abre aí a sua Bíblia em 2 Crônicas 17. Isso aqui é muito importante você entender. Não apenas ler, mas extrair o entendimento, extrair a sabedoria dessa mensagem. 2 Crônicas 17. Vamos falar de Josafá, o rei Josafá, rei de Judá e de Jerusalém. Vamos lá. Diz assim, olha: em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá. O Senhor, quer dizer, Deus, foi com Josafá. Por quê? Andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, quer dizer, outros deuses. Antes, procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração, em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Então vamos lá. O pai de Josafá era o rei Asa. O rei Asa, se você ler a história dele anterior aqui, ele se afastou de Deus. Deus deu vitórias ao pai de Davi, ao pai de Josafá, sobre inimigos, exércitos, mas em algum momento Asa se desviou, se afastou de Deus. E no final da sua vida, Asa ficou doente dos pés, teve uma úlcera, deve ter dado gangrena, infecção, foi generalizado, e ele não buscou a Deus na sua enfermidade e morreu. E Josafá reina no seu lugar. E aqui diz que Josafá seguiu os passos, os caminhos de Davi. Então, em termos espirituais, Josafá, ele não tinha o seu pai biológico como referência. Ele não via Asa como referência para levar, para conduzir sua vida espiritual, sua comunhão com Deus. Então ele se espelhou em Davi, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Josafá, ele queria ter sucesso no seu reino, ele queria ter sucesso no seu trono, assim como Davi teve sucesso. Então ele foi ousado. Aqui diz, o coração dele foi ousado, atrevido em servir a Deus. Quantas pessoas a gente vê por aí
que elas são ousadas e atrevidas, ou elas se atrevem a fazer tudo que não presta, ainda conhecendo a verdade. Quantas pessoas que estão por aí, muitas vezes são pastores, sacerdotes, presbíteros, líderes religiosos, e que não são referência para ninguém. Pessoas que falam bonito, pessoas que pregam bonito, que ensinam bonito, mas a vida pessoal dessas pessoas não são referência. O casamento desse religioso não é referência. A criação dos seus filhos não é referência para outros pais. E as pessoas precisam de referência. Ninguém nasce sabendo como servir a Deus, como agradar a Deus e como ter sucesso, como ser um pai bem-sucedido, uma mãe bem-sucedida, um marido, uma esposa, um profissional bem-sucedido. Ninguém nasce sabendo isso. Então na vida a gente procura referências. E para achar a referência, você não pode apenas olhar a capa, mas você tem que olhar o caminho. Qual foi o caminho que essa pessoa trilhou para chegar onde ela está? Porque se não foi um bom caminho, ela pode chegar muito alto, mas ela vai ter uma vida totalmente atribulada. É diferente daquele que escolheu o caminho sólido, aquele que edificou a sua vida sobre a palavra de Deus, sobre princípios. De repente essa pessoa, ela demora mais a decolar, ela demora mais a chegar onde ela quer, mas quando ela chega, ninguém tira ela de lá, porque ela foi construindo, ela foi pavimentando, ela foi cimentando, ela foi levantando. Ela não construiu em cima do engano, da mentira, da ilusão. Ela não construiu passando os outros para trás. Ela não colocou a sua vida profissional na frente do seu casamento e da sua família. Porque nenhum sucesso justifica a destruição de uma família ou a destruição de um casamento. Porque depois de Deus, a família é a base. E Josafá, ele procurou uma referência de alguém que era de Deus, porque o Josafá, ele tinha toda a história de Davi à mão. Ele tinha toda a história de Davi, inclusive quando Davi errou e se arrependeu, ele tinha tudo na mão, todos os fatos, para não cometer os mesmos erros, mas praticar os acertos. Por isso que é importante a gente conhecer e ter sabedoria, porque a gente olha para trás, a gente vê os erros que os que vieram antes de nós cometeram e dizemos: bom, olha, eu quero os acertos, mas eu vou evitar os erros. Não como muitas pessoas que dizem: não, mas ele errou, eu também tenho direito de errar. Isso é burrice. Se ele errou, eu posso aprender com o erro dele e dizer: não, ele errou, quebrou a cara, eu não vou fazer o que ele fez, eu vou fazer diferente para poder chegar mais longe do que ele um dia chegou. Porque a cada erro que a gente comete, a nossa vida atrasa, porque a gente tem que voltar para trás, começar tudo de novo, refazer tudo de novo. A cada erro, é ou não é? A pessoa está num casamento, aí ela tem que fazer aquele relacionamento dar certo, ela tem que fazer aquele casamento funcionar, mas ela não faz questão
Então o marido, ele machuca a mulher machuca o marido, se ferem moralmente, psicologicamente, brigam. Ele dá mais atenção aos parentes que a própria esposa e vice-versa. Todos são mais importantes, até os amigos do bar, até os amigos da rua, ou até as amigas vizinhas são mais importantes que o marido que ela tem em casa. A pessoa, ela vai errando, porque ela diz: se não der certo, a fila anda. Sim, a fila anda, todo mundo fala que a fila anda, só que não fala que toda vez vai ter que começar de novo, com uma nova pessoa que tem outro temperamento, que é diferente, e vai começar uma e outra e outra e outra vez. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar na velhice e não chegou em lugar nenhum, e terminou sozinha, ou sozinho, e frustrado, e decepcionado, porque está sempre errando e recomeçando, e não aprende. E a sabedoria é a capacidade de aprender com os seus próprios erros, e com os erros que foram cometidos pelos seus pais, pelos seus avós, por aqueles que antecederam você. Porque aí sim você consegue chegar muito mais longe do que eles um dia chegaram, porque você prioriza os acertos e não os erros, e não as falhas. Foi isso que Josafá fez. Então ele estreitou a sua relação com Deus, ele investiu na sua vida espiritual, ele investiu na vida espiritual do povo de Judá. Ele fez as pessoas se tornarem fiéis a Deus. Ele foi ousado e atrevido, não para fazer o que não prestava, mas ele foi ousado e atrevido para fazer o que agradava a Deus. Por quê? Tem que ser atrevido, ousado, ousada para fazer o que Deus quer, porque a gente vive em um mundo errado. A gente vive em um mundo de valores inversos. Um mundo onde o certo é errado, onde o que é errado é considerado certo. Um mundo que persegue o bem, que persegue e tenta destruir a verdade, e valoriza as mentiras. Esse é o mundo que a gente vive. Então hoje, a pessoa, para fazer o que é correto, ela tem que ser ousada e atrevida, porque é muito mais fácil seguir a boiada. É muito mais fácil seguir a boiada. É muito mais fácil seguir o que os cantores pregam, o que os artistas da televisão, as elites estão pregando. É muito mais fácil seguir a opinião dos famosos hipócritas do que ser ousado, ousada, atrevido, atrevida a fazer a vontade de Deus e ser criticado por muitas pessoas, e ter amigos e amigas que muitas vezes vão se afastar de você, que vão dizer: mas você é muito chata, mas você é isso, mas você é aquilo, e vai receber uma crítica, outra crítica, um ataque de um lado, um ataque de outro lado. De repente alguém vai rir de você, vai zombar da sua fé. Mas isso produz um resultado. Essa ousadia em fazer o que é correto produz um resultado. Porque em algum momento da sua vida, da minha, nós vamos enfrentar imprevistos, nós vamos enfrentar inimigos. Presta atenção. Se você escolher não ser uma pessoa de Deus, se você disser: eu não quero ser de Deus, eu quero ter a minha vida, fazer do jeito que eu quero, ótimo, você vai enfrentar os mesmos problemas na mesma época, no mesmo tempo, você vai passar pelas mesmas coisas. E se eu for de Deus, entregar minha vida a Deus, você vai passar no mesmo dia, na mesma época, pelas mesmas coisas.
O que está programado para acontecer, vai acontecer. Presta atenção no que eu estou falando. O que está programado para acontecer, vai acontecer. E ninguém vai impedir os acontecimentos. Se tiver que acontecer em um determinado lugar uma tragédia, aquela tragédia vai acontecer. Se um avião tiver que cair, ele vai cair. Mas por quê? Porque Deus queria que caísse o avião? Não. Para um avião cair, é porque lá atrás alguém já foi imprudente em uma peça, um parafuso, uma manutenção. Lá atrás, alguém que ninguém dava importância, que ninguém controlava. E de repente, há 1 ano, 2 anos atrás, a pessoa fez uma manutenção de um carro e colocou uma peça paralela, ou colocou uma peça que já estava gasta, para não gastar muito dinheiro e tal. Tragédias, elas vão acontecer na hora que elas tiverem que acontecer. Mas você não precisa estar nesse lugar ou nessa tragédia quando ela acontecer. É aí que vem a diferença do livramento. É aí que vem a diferença. Quantas pessoas, por exemplo, uma moça mandou uma mensagem para mim no WhatsApp e ela disse assim: olha, eu tinha que ir para o trabalho e aí eu perdi a chave. E fiquei procurando a chave em casa e não achava, e já estava agoniada e procurando e andando para lá e para cá. Finalmente achei a chave. Quando eu fechei a porta, fui trancar, a chave partiu na porta. Tive que chamar o chaveiro e nisso já estava chegando atrasada no meu trabalho. E quando ela por fim conseguiu sair, ela passou por um lugar que ela sempre passava e ela viu uma tragédia que aconteceu exatamente na esquina. Na hora que ela sempre passa, teve ali uma tragédia, um acidente, morreu gente e ela não estava ali. E ela não estava ali. E ela disse: olha, eu agradeço a Deus, porque ela estava com raiva, estava nervosa, porque estava perdendo a hora, porque ia levar bronca. Mas Deus estava permitindo tudo aquilo. Aí você vê a vantagem da pessoa ter uma vida com Deus, uma vida na mão de Deus, como Josafá. Ele disse: espera aí, vou começar a reinar. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que me consertar com Deus. Eu tenho que ter uma vida reta com Deus. Por quê? Ele vai me guiar, Ele vai me dirigir, Ele vai ditar o meu caminho. Então, tem lugares onde vão acontecer tragédias e Ele não vai deixar eu estar ali. Ele vai me guiar e não vai permitir que eu passe por ali, que eu passe por isso, que eu viva isso. E se vier um inimigo, Ele vai me dar a vitória. É você investir na sua vida com Deus, na sua relação com Deus, para que na hora que vier o imprevisto, na hora que vier a calamidade, e ela vem para todo mundo, ela vem para crente, para não crente, ela vem para espírita, ela vem para umbandista. A calamidade, ela vem para todo mundo. Para quem não tem religião, ela vem para todo mundo. Só que na hora dessa calamidade, a sua vida com Deus, a sua comunhão, a sua obediência à palavra de Deus te dá moral de você ir diante de Deus e falar com Ele: eu não aceito e não mereço passar por isso e viver isso. Foi o que Josafá fez em 2 Crônicas 20. Abre aí um pouquinho, vai. Passa aí 2 páginas, 2 Crônicas 20. Depois disso, os filhos de Moabe e de Amon, quer dizer, os moabitas e os amonitas, com alguns
dos meunitas vieram a peleja contra Josafá, declararam guerra contra ele. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Olha, eles já estão aí na vizinhança. Não era que vinha meia dúzia de gato pingado enfrentar Josafá numa guerra. Não, era uma multidão. Uma multidão vem contra ti, Josafá. E quantas vezes você percebe que vem uma multidão de problemas sobre você, sobre a sua cabeça, que você desarma uma bomba e já aparece outra para desarmar. E você fala: caramba, acabei de desarmar, essa aqui não explodiu. Aí a outra está ali, 5 segundos. E você corre para lá: caramba, deixa eu desarmar isso aqui. Aí dali a pouco o telefone toca, outra bomba, 15 segundos, vai explodir, você tem que correr. Para muitos a vida tem sido isso, desarmar uma bomba atrás da outra. Talvez eu digo isso e você fala: caramba, essa é a minha vida, essa é a minha história. Pois é, mas é assim. E aqui vinha uma multidão contra Josafá para tomar a terra dele, para destruir o que ele construiu. E o que aconteceu? Versículo 3: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Ele sentiu o que todo mundo sente: medo. Ele não era covarde ou fraco pelo fato de sentir medo. Isso fazia dele o quê? Humano. Ser humano. Ser humano tem medo, ser humano tem tristeza, ser humano tem emoções. Todos nós temos emoções: tristeza, angústia, frustração, decepção. Mas nós não podemos nos deixar dominar por esses sentimentos. Cada emoção negativa, cada sentimento negativo precisa ser confrontado com a sua fé. Por isso que antes de tudo isso, ele construiu uma relação com Deus, justamente para esse tipo de hora, esse tipo de momento. Para que ele tivesse, é igual quando você contrata um plano de saúde, um seguro saúde, que aí você paga todo mês aquela parcela do seguro saúde, estando saudável. Você está bem, você está saudável, não tem doença, mas está pagando o seguro saúde. Você paga o seguro do carro, mas eu dirijo bem, eu só guardo o carro em estacionamento. É difícil roubarem meu carro. Eu não vou bater em ninguém, você diz. Eu sou um motorista bom. Eu dirijo há 10 anos, há 15 anos. Sim, você fala por você. Mas e o maluco que sai de casa bêbado? O doido que sai de madrugada cheio de droga? E o sujeito que brigou com a mulher em casa e saiu batendo a porta? E a mulher que brigou com o marido, saiu nervosa, entrou no volante, está ali dirigindo toda nervosa? Você não controla isso. Você não controla o motociclista que está apressado para entregar uma coisa, que está pilotando e ao mesmo tempo falando no celular. Você não controla o mundo. Então a pessoa, ela paga um seguro para que, se alguma coisa dessas vier a acontecer, então ela tem como bancar aquilo ali.
Ela tem como bancar um tratamento que por aí ia custar 30 mil reais, 50 mil reais, mas aí ela tem um plano de saúde que vai cobrir aquela cirurgia, vai cobrir aquele tratamento. A vida com Deus é esse seguro. A fidelidade a Deus é esse seguro que você mantém. Ainda que não esteja precisando, está tudo bem, está tudo legal, glória a Deus, agradeço a Jesus, está tudo bem, sim. Mas como eu falei lá no começo, a calamidade vem, em algum momento a tragédia vem, em algum momento a decepção vem, em algum momento o imprevisto vem. E é por isso que você não pode ser negligente com a sua vida espiritual e com a sua comunhão com Deus. Por isso que nessa hora ele teve medo, o que é normal, mas o medo não dominou Josafá. Ele se pôs a buscar a Deus e apregoou o jejum, quer dizer, pregou o jejum, mandou todo mundo jejuar. Pessoal, vamos jejuar para buscar o favor de Deus agora. Vamos nos empenhar mais do que a gente tem se empenhado. E aí ele foi à casa de Deus. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Ele se tornou referência para o povo. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Às vezes a pessoa fala: para que eu preciso ir na igreja? Josafá podia estar em pé em qualquer lugar, Josafá podia falar com Deus em qualquer lugar. Sim, mas isso é que era importante para ele. Ele queria falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus, Ele não é o nosso servo. Muitas pessoas, vocês me desculpem o que eu vou falar, da forma como eu vou falar, mas muitas pessoas tratam a Deus como se ele fosse uma garota de programa, em que a pessoa ela usa para receber o que ela quer e depois abandona. A pessoa usa para receber as suas bênçãos, para se sentir bem, mas ela não se compromete, ela não quer compromisso, ela não quer se ligar, ela não quer se aliar. Muita gente faz isso com Deus, trata Deus desse jeito, e ela pensa que Deus não percebe. É só se colocar no lugar de Deus. Se fizessem isso contigo, como você se sentiria? Se alguém apenas se aproveitasse de você, como provavelmente pessoas se aproveitaram da sua boa vontade ao longo da sua vida, e depois de mastigarem você, cuspiram os ossinhos. E na hora que você precisou, a pessoa até deu as costas. E você ajudou, emprestou grana, emprestou dinheiro, e no momento que você precisou e foi cobrar essa pessoa, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa ainda excluiu você da vida dela. Ela usou você no momento em que você tinha condição e depois deu as costas para você. É só parar e pensar como que Deus, Ele sente quando as pessoas não querem se comprometer com Ele, não querem assumir a Deus
publicamente, assumir a sua fé publicamente. Então aqui ele foi à casa de Deus, ele não foi um acomodado. Eu vou orar de casa, eu vou ficar. Não. Acomodação é o que traz a derrota, é o que traz o fracasso. Ele se levantou e foi à casa de Deus, porque ele tinha consciência do trato que ele tinha com Deus. Ele sabia do acordo que ele tinha com Deus. Ele estava direito, ele estava certo. Ele não estava fazendo coisa errada, ele não estava andando no caminho errado. Então por que ele ia aceitar que a sua terra fosse devastada, a sua família fosse escravizada? Como que ele ia aceitar um negócio desse? Então ele chega diante de Deus e diz o seguinte, versículo 6, olha a oração dele: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da nossa possessão, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha o que é a ousadia da pessoa que tem consciência de que ela está no caminho certo. Uma pessoa que está vivendo no pecado, que está vivendo a vida errada, ela não tem ousadia para falar com Deus desse jeito. Porque ele chegou na casa de Deus e falou: vem cá, o Senhor não é Deus dos céus? Não é o Senhor que domina sobre todas as coisas? O Senhor não é o poderoso, o Deus poderoso, o Deus de justiça? Está vendo esse povo aí, que quando a gente veio do Egito, o Senhor falou para a gente não destruir eles, a gente não destruiu, agora eles estão vindo para me destruir? O Senhor acha que isso é justo? A gente obedeceu o Senhor e agora a gente vai perder tudo por obedecer o Senhor? O Senhor não vai executar o seu julgamento? Porque a gente tem um trato, ele falou. Ele chegou para Deus e colocou as cartas na mesa e falou: a gente tem um trato, porque a gente veio aqui para essa terra que o Senhor deu, nós levantamos um santuário para o Senhor e fizemos um trato, dizendo que se viesse a peste, a fome, a espada, a guerra, a gente viria aqui nesse lugar e clamaria ao Senhor na nossa angústia, e o Senhor nos ouviria e nos livraria. Está escrito. Aí ele terminou falando: porque a gente não tem força para bancar essa guerra não, a gente não sabe o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti.
você tem uma vida limpa. Uma vida limpa diante de Deus. Isso te dá moral para você dizer para Ele: eu não mereço viver assim, eu não mereço passar por isso, eu não mereço viver desse jeito, eu não mereço essa miséria, essa doença. O Senhor não é Deus. Eu tenho te obedecido, então eu não aceito viver desse jeito. Eu quero uma vida transformada. Quando você ouve alguém falando assim: é pecado falar com Deus desse jeito, é pecado cobrar de Deus, é pecado para quem vive no pecado. Então, se um pastor diz: não, você não pode cobrar de Deus, pode ter certeza que esse pastor está no pecado, ele está na vida errada. Então ele não tem moral para ensinar para as pessoas que elas não podem aceitar se ela é de Deus. Se ela é de Deus, se ela segue uma referência, se ela obedece à voz de Deus, ela é fiel, é dizimista, é batizada, anda afastada do pecado, ela não pode aceitar que a calamidade que está no mundo venha sobre ela, que a calamidade que está nos filhos das outras mulheres do mundo venha sobre seu filho também, que a destruição que está no casamento, nos casamentos do mundo, venham para o teu casamento também. Então sim, chega uma hora que você tem que pegar a palavra de Deus e colocar ali no chão e dobrar o teu joelho e falar: meu Deus, eu não aceito, eu não aceito viver desse jeito, eu não aceito essa miséria, eu não aceito essa derrota, eu não aceito essa humilhação. Você tem moral para falar com Deus desse jeito? Por quê? Porque você escolheu fazer o que Ele quer que você faça. Então não é coerente uma pessoa de Deus levar uma vida de derrota, de fracasso. Não é coerente, não tem coerência. Então se a pessoa ela vai às vezes numa igreja em que o pastor fala: não, vamos orar, pedir piedade ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor. Ou então diz: não, de repente, olha, isso aí é a vontade do Senhor, é a vontade de Deus. Onde que é a vontade de Deus? Você que é pai, você que é mãe, onde que é a sua vontade que o teu filho fique doente? Se o teu filho fica doente, tem febre, de madrugada você acorda, você sai de madrugada, a hora que for, você leva no hospital, você fica a noite toda no hospital. Se ele ficar internado, você falta no trabalho e fica com a criança lá. Briga com todo mundo para defender teu filho. Então como que a pessoa acha que ela é filha de Deus e é a vontade de Deus que ela viva doente, na miséria, derrotada, com o casamento destruído? Então sim, ele estava lembrando a Deus e falando: olha, o Senhor prometeu, eu não estou cobrando uma coisa que o Senhor não prometeu. O Senhor prometeu, o Senhor falou. Se o Senhor não quisesse que eu viesse te cobrar, então o Senhor não teria falado nada. Mas o Senhor falou, o Senhor mandou documentar, o Senhor mandou documentar, porque a Bíblia é um documento. O Senhor mandou documentar, deixou os profetas aqui documentando. Então, eu vou cobrar sim, porque eu estou fazendo o que o Senhor mandou, eu estou fazendo o que o Senhor quer. Então eu quero a vitória, de qualquer jeito eu quero a vitória. Amém? Então você que é de... Amém? Então você que é de Deus não pode engolir a derrota, não pode engolir a doença, a miséria passivamente.
chorando pelos cantos, deprimido, deprimida. Oh Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Até quando você for ousado e atrevido, ousada e atrevida, para chegar e fazer o que eu fiz aqui? Coloquei a Bíblia no chão. Tem gente que vai falar assim: ai, que desrespeito a Deus. Desrespeito porque essa pessoa é fraca, ela vive no pecado. E o pecado enfraquece, porque se a pessoa, ela está diante de Deus, ela está na presença de Deus, ela tem consciência de quem é o Deus que ela serve, então sim, ela cobra. E essa é a maior manifestação de fé. Porque para a pessoa chegar diante de Deus e falar: opa, Senhor, está escrito isso daqui, eu não aceito viver desse jeito. Para ela fazer isso é porque ela crê na palavra de Deus. É porque ela crê que a palavra de Deus é verdadeira, e ela não vai engolir que aquela palavra não se cumpra, que aquela promessa não se cumpra. Ela crê, e a prova de que ela crê que Deus é verdadeiro e não falha, ela faz igual Josafá. O Senhor não é Deus? O Senhor não domina sobre tudo? A gente fez esse santuário aqui para vir te buscar e falar contigo e clamar na nossa angústia, e o Senhor nos ouviria. O Senhor vai deixar eles virem tomar tudo da gente? Tomar o que o Senhor deu para a gente? O Senhor vai deixar? Depois de tudo que o Senhor prometeu? Aí o que aconteceu? Para a gente terminar, você acha que Deus ficou bravo com ele? Deus ficou chateado? Que Deus falou para Josafá: tu não tinha que falar comigo desse jeito não, rapaz, se coloca no teu lugar. Será que Deus falou isso para ele? Ponha-se no teu lugar, rapaz, você tem que aguentar, não é? Pois é. Mas olha o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado, então Josafá chegou com seus soldados. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Cadê o problema? Quero ver a multidão. E diz aqui: e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Cadê a multidão? Cadê o problema? Cadê a doença? Morreu. Os inimigos morreram. Deus colocou um contra o outro, causou um desentendimento entre os inimigos, e todos eles caíram. E é isso que Deus faz para honrar a palavra dele, quando você mostra que crê nela. Você entendeu? Sim ou não? Deus, ele não deixa a palavra dele falhar. Ele nunca vai ser envergonhado. Mas o seu papel é crer. E crer é fazer o que Josafá fez. Porque se você aceita as coisas do jeito que elas são, então é porque você não crê. A pessoa frequenta a igreja, mas ela não crê na palavra de Deus, porque ela aceita a doença, ela aceita a miséria, ela aceita o sofrimento, ela se conforma com aquilo, e a vida não muda. Talvez porque o próprio pastor dela não a ensina o procedimento que ela tem que ter diante de Deus. Mas o pastor ensina ela a chorar. Chora diante de Deus, chora, se humilha, chora, chora. De repente até o pastor dela é um chorão. É um chorão. E ensina ela a viver chorando. Porque fraco forma fracos, fortes formam fortes. Amém, gente? Vencedores formam vencedores.
É isso que eu quero que você entenda. Não importa a multidão que tem vindo contra você, se você não aceitar, se você não se conformar, se você manifestar a tua fé, o inimigo vai cair debaixo dos teus pés, e o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida, e todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver, principalmente aqueles que torcem para a sua derrota. Eles vão ver e vão se lamentar, porque eles vão ver você vencendo. Apesar de todo o mal que eles fizerem contra você, eles vão ver você se levantar. Amém? Os planos que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é o luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, levante as mãos e cante. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. O nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos diante de Ti agora, como Josafá, na Tua casa, no Teu santuário. E aqui, Senhor, há pessoas que estão orando comigo, estão sendo envergonhadas, na sua vida humilhadas, pessoas que estão passando por situações que talvez na vida ela nunca passou, e às vezes, meu Deus, se torna insuportável. O medo bate a porta do coração, o desespero, a angústia, mas nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que responde. Então, meu Pai, nós não aceitamos a derrota. Diga para Ele: eu não aceito a minha vida destruída, eu não aceito a doença, eu não aceito viver desse jeito, eu não aceito a humilhação, eu não me conformo com esta afronta na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Igreja, clame a Deus agora e diga: Senhor, Tu podes mudar a minha vida, Tu podes mudar a minha história. Então manifesta o Seu poder na vida dessas pessoas, no casamento, na saúde, nos filhos. Manifesta o Seu poder, envia a Tua unção para destruir essa doença, para destruir esse mal, para fazer aquilo que todo mundo disse que é impossível, mas não para Ti. Tudo é possível para o Senhor. Então atende, meu Deus, a nossa oração e derrama sobre nós a Tua luz. Oh, meu Deus, derrama sobre nós a Tua presença agora. Venha fortalecer aquele que está fraco. Venha levantar aquele que está caído. Venha, meu Deus, encher essa pessoa do Seu poder, da Sua unção, da Sua luz. Aleluia. Diga: vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Espírito de Deus. Venha sobre nós. Oh, Espírito Santo, venha sobre nós. A Tua palavra diz que o Espírito do Senhor veio sobre Josafá e sobre o profeta e declarou a vitória do povo, do Teu povo, sobre os inimigos. É o Teu Espírito que é o
o sinal da vitória. Então derrama o teu Espírito agora, Senhor. Igreja, diga: derrama o teu Espírito sobre mim, Senhor. Derrama o teu Espírito agora, meu Pai. Derrama a tua força, o seu poder, aleluia. Vem, meu Senhor e meu Rei, Deus bendito e glorioso, aleluia, aleluia. Me conhece. Isso, sabes tudo que eu preciso. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Agora solta a sua voz e cante: me ama. Me amas. Seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti um filho que te ama. como um filho que te ama. Tudo que eu Quero é estar perto de Senhor, nos teus braços nos teus braços eu quero descansar. correndo irei. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar Eu quero estar na casa do Pai, comer em sua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. eu quero estar na casa, Quero estar na casa do Pai, comer em sua mesa. meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Aleluia, eu vivo. Vivo só para ti. Isso, declare para ele: eu vivo só para ti. Vivo só para ti. Aleluia. Então diga para ele: Senhor, a minha vida é tua, o meu coração é teu. Perdoa os meus pecados. Fala para ele: perdoa os meus desvios. Perdoe se fomos dominados pelo medo, pela tristeza, pela angústia. Perdoa-nos em algum momento se nos afastamos do teu propósito, se nos afastamos dos teus planos. Nos perdoa, Pai, porque agora nos tornamos para ti, nos voltamos para ti. Oh, aleluia! Oh, Senhor, digno de glória, digno de honra, de louvor. Tu és a força da nossa vida, da nossa salvação. És a nossa vitória. Oh, glorioso Deus bendito, nós entregamos a ti, ó Pai, a nossa vida, o nosso coração. Nos fortaleça para vencermos todas as lutas, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Bom, antes de nós finalizarmos, quero deixar um recado para você que está acompanhando o nosso culto do YouTube Igreja Real Oficial. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Se você ainda não deixou o seu gostei, a sua curtida, faz isso agora também, que é muito importante para o YouTube entregar essa reunião para outras pessoas. E se você se sente tocada por Deus, de qualquer lugar do Brasil onde você nos veja, e você percebe que Deus tem falado fortemente no seu coração, então
Patrocine essa obra, patrocine esse ministério. Como eu falei ao princípio, seja um dizimista, uma dizimista dessa obra, enviando o seu dízimo ou a sua oferta, o seu donativo direto na conta da Igreja Real da Glória de Deus. Você vai se tornar um anjo nessa obra, e com certeza aquilo que você fizer com fé vai retornar para você multiplicado. Eu estou deixando no rodapé a conta e a chave Pix, que é o CNPJ da Igreja Real da Glória de Deus. Deus abençoe vocês, fique com Deus, fique na fé.